Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje eu vou reproduzir um tutorial que eu vi lá no Pinterest de como fazer bolinha de gude. Basicamente é assim, tem bastante reflexos, tem sombra e sai bastante da minha zona de conforto, e eu decidi compartilhar com vocês esses tutoriais que eu estou reproduzindo para ver se dá certo ou não. Lembrando que se vocês gostam desse tipo de vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma novidade. E agora, sem mais enrolação, bora começar. Eu vou começar aqui pegando uma pincel de caneta de feltro, vou deixar aqui, ó, vou pegar, vou diminuir essa folha, vou fazer um círculo grande. Depois que eu faço círculo grande, eu venho com um tom, eu acho que eu vou fazer um tom de azul assim, fechado. Começo assim. Venho aqui, ó, e passo e faço todo o contorno. Depois eu venho preenchendo com lata de tinta. Depois que eu fiz isso, eu venho e vou sombrear. Eu vou vir com um tom de cinza, aqui, ó, um tom mais escuro, mas não chega a ser preto. E aí eu vou fazer isso aqui, ó. Deixa eu vir primeiro com essa bola e trazer ela um pouquinho mais pra cima, pra gente conseguir ter noção da sombra, senão fica muito grande. Depois eu vou vir e vou passar assim, ó. Pegar assim, ó, e fazer assim. Precisa ser certinho, eu acho que não, sabe? É mais o formato. Depois eu venho em filtro e vou em blur, depois eu venho em blur novamente. Aí, tá vendo que se esfumou bastante? Dessas duas vezes eu acho que é o suficiente. Então, eu já tenho uma base, já tenho ele bonitinho. Então, eu coloquei uma vez blur, depois eu fui lá no blur novamente. Agora, eu vou vir e vou criar uma nova camada. Nessa nova camada, eu vou vir com um tom de azul claro. Tipo assim. E aí, eu vou colocar vários pontos ao longo aqui, como se fosse marcas assim, ó. Vocês podem fazer aí, depois, se vocês quiserem, me marca pra eu ver lá no Instagram. Se eu ver, gente, eu sempre reposto. Então, vamos lá. Eu vou pintando e fazendo de forma aleatória, não precisa ser certinho. Isso aqui é só pra depois a gente fazer de reflexo, sabe? E aí, os reflexos, eles não precisam ser certos. Então, ó, eu vou fazendo aqui, vou fazer aqui também. Vou puxar um aqui. Acho que tá bom? Não, acho que dá pra fazer mais um aqui e um aqui. Depois que eu fiz isso, eu vou vir aqui em filtro e vou vir aqui em blur. E vou diminuir esse blur pra uns 33, 32. É, acho que um pouquinho menos, assim. Ele fica marcado, mas nem tanto, sabe? Depois disso, eu clico em OK. Vou clonar essa camada. E depois que eu duplico nessa camada, eu venho aqui e coloco em adicionar. Depois que eu faço isso, eu venho diminuir um pouco a opacidade. Agora, eu vou vir aqui na parte da sombra e também vou diminuir a opacidade. Acho que eu vou diminuir a opacidade com 79, isso, 72%. Depois que eu tenho isso, eu vou vir com o pincel aerógrafo. E aí, eu vou aqui ainda no adicionar. E vou fazer como se fosse um esfumado aqui no começo. Assim, ó. Desse jeito que vocês estão vendo, assim, ó. Acho que tá bom assim. Agora, eu venho com, no caso, uma borracha. Eu vou puxar aqui essa sombra um pouquinho mais. Eu acho que não é nem sombra, apagar. Eu vou vir com um cinza um pouquinho mais escuro. E aí, eu vou vir sombreando essa parte, como vocês estão vendo. Nessa parte aqui, ó, da sombra embaixo. Pronto. Melhor. Esfumo. Pronto. Depois que eu faço isso,
eu vou vir com uma nova camada. Eu vou vincular com esse aqui de cima, vou voltar pro pincel caneta de feltro e vou vir com um tom de azul escuro, mais escuro assim, ó. E aí, eu vou fazer isso aqui, ó, nessa parte aqui de cima. Depois que eu faço isso, eu venho no filtro e jogo blur. Clique em OK. Depois, eu vou em blur de novo e clico em OK. Pronto. Depois disso, eu venho com um tom um pouquinho mais fechado assim. Vou vir com o pincel aerógrafo e vou fazer um grande círculo. Mas eu vou pegar um aerógrafo mais marcado, o trapezoide. E aí, eu vou vir, ó, mas eu acho que um tom mais escuro. Aqui, ó. Agora, eu vou novamente no blur, jogar mais um. Depois, eu vou criar uma nova camada, e aí, eu vou vincular essa camada, vou vir com um tom claro, assim, ó. Vou vir com o pincel caneta de feltro, e vou jogar um aqui, ó. Um brilho aqui, ó. E aí, eu vou novamente tascar 2 vezes um filtro. Depois disso, eu vou vir com um tom mais escuro. Criar uma nova camada. Vim com um tom mais escuro. Eu vou jogar um fininho aqui, ó. Depois, eu vou criar uma nova camada e vincular também. Vim com um tom bem claro. E aí, eu vou fazer um ponto de luz aqui, ó. Deixa eu voltar lá pro tom de azul claro e vim com um ponto de luz aqui, ó. Depois, eu venho no filtro e jogo esse desfoque de lente. Depois que eu faço isso, eu aumento para 100% e clique em OK. Depois, eu vou clonar essa camada. E depois que eu clonar essa camada, eu vou trocar para adicionar a de cima. Depois que eu faço isso, eu venho novamente na parte de filtro e vou novamente na parte de lente. E clique em OK. Depois disso, eu vou criar uma nova camada. E aí, eu vou trocar para esse primeiro pincel aqui, ó. Que é o caneta de tinta. Aí, eu vou vir com branco. E vou vir fazendo vários pontinhos assim, mas eu vou deixar um pouquinho maior. Então, vou trazer aqui, depois eu vou fazer um pontinho aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Depois eu vou vir aqui, outra aqui, aqui. Depois eu vou jogar aqui, aqui, aqui. Fazer um maiorzinho aqui, fazer assim, ó, como se fossem uns pontinhos. Ah, mas tá torto. Mas eu vou esfumar, então não vai pesar tanto assim, sabe? Depois disso, eu vou clonar essa camada, né? Duplicar ela. Vim aqui jogar um adicionar. Depois que eu fiz isso, eu volto lá pro filtro e jogo um blur. E aumenta aqui o blur para uns 18, 19. Depois que eu faço isso, eu venho, clique em OK, eu vou clonar novamente, jogar aqui pro primeiro e vincular. Depois que eu faço isso, eu venho aqui com esse tom claro, que vocês estão vendo, venho aqui em cima, ó, e jogo um tom mais claro. Depois, eu venho aqui em filtro e jogo um blur. Depois, jogo um blur de novo. Pronto. Ó, tá ficando bom. Depois que eu fiz isso, igual vocês estão vendo,
eu venho em mais, clico com mais, vinculo, né? Crio uma nova camada. E aí venho com um tom um pouquinho mais fechado e jogo aqui, ó, um pouquinho mais embaixo. Vou no filtro e vou nesse de que dá tipo um blushzinho, tá vendo? A mais. Depois que eu fiz isso, eu crio uma nova camada, vinculo, e aí eu venho com branco e venho aqui, ó, e vou jogando assim, ó. Igual vocês estão vendo. Ó, desse jeito. Depois disso, eu venho com a borracha e vou dando uns cortes, ó. Tipo aqui, depois um maior, depois um menorzinho, depois um maiorzão aqui, ó. Depois que eu faço isso, eu venho em filtro e vou no blur. Diminuo esse blur para uns 15. Depois eu vou lá e diminuo a opacidade também, para que não fique tão forte assim. Ó, assim. Aí depois que eu faço isso, eu crio uma nova camada e vinculo. Depois que eu faço isso, eu venho com o pincel aerógrafo. E aí eu vou jogando um tom mais claro assim, tudo. Vocês estão vendo assim, ó. Eu jogando um tom claro em tudo. E aqui eu venho e diminuo a opacidade. Depois disso, eu vou lá no segundo, crio mais, clique em mais, vinculo aqui, ó. No caso, esse primeiro eu vinculo, o segundo eu também vinculo. E aí, nesse, a gente vem com um tom um pouquinho mais claro também. Só dando um tchanzinho a mais. Depois, crio uma nova camada, jogo essa camada lá pra cima. E aí, eu venho com adicionar. Depois disso, eu venho, diminuo um pouquinho aqui, ó. E aí, eu dou uns blushzinhos a mais em algumas partes que eu acho importante. Aí, aqui embaixo, eu não gostei muito de como ficou. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, esfumar. Vou vir com o pincel mais baixo e aí eu vou esfumar essa parte aqui, ó. Não muito, mas não tão marcado, porque eu achei que não ficou uma transição tão boa. E aí, aqui, ó, também eu vou diminuir um pouquinho mais. E aí, o resultado final foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, eu trago mais tutoriais desse tipo pra vocês. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.